né, da articulação para o segundo seminário alagoano de cannabis medicinal aqui em Alagoas. Alagoas é um dos estados avançados por ter uma legislação aprovada que trata do uso medicinal de cannabis, porém ela não foi regulamentada. E agora, por decisão do desembargador Márcio Roberto, foi dado um prazo para que a Secretaria Estadual de Saúde regulamente o consumo do canabidiol da rede pública de saúde. Esse será um dos temas, porque vai envolver o aspecto jurídico e também o uso medicinal da cannabis. Para falar sobre isso, a gente está recebendo a Letícia Ravelli. Ela é uma farmacêutica, é da Liamba. A Liamba é uma associação, uma das organizações envolvidas na articulação do segundo seminário alagoano de cannabis medicinal. A Letícia já enfrentou todo tipo de preconceito na sua vida, desde que passou a ter o conhecimento do uso da cannabis, principalmente para fim medicinal. Ela achava que ia diminuir, aí foi que aumentou. Mas, em compensação, ela foi em frente, é uma arapiraquense que buscou a formação em farmacologia, justamente para saber fazer a manipulação do canabidiol, que tem uma infinidade de utilizações e que poderia ser descoberto muito mais se tivesse liberdade para a pesquisa. Então, ao passo em que a gente dá um passo à frente em relação à discussão, poderíamos estar muito mais avançados se pudéssemos pesquisar. Letícia, eu fiz esse pequeno resumo porque conheço você das entrevistas que fiz mais prolongadamente para o Gazeta News e para o Gazeta Cast, com a presença de outras mães. Por exemplo, uma delas que conseguiu estabilizar e reduzir as crises do filho com TEA, que é o transtorno do espectro autista, em graus diferentes, um com nível 1, suporte 1, um com nível de suporte 2. E essa mãe falava muito mais maravilhas da cannabis medicinal que você, que já está acostumado a produzir o óleo. Então só sabe o efeito da cannabis quem sofre dentro da sua casa com um dos problemas que ela consegue combater, e aí muda a opinião, né? Porque essa mãe, eu me lembro, ela tem uma formação evangélica, os pais evangélicos, todo um preconceito, e agora os avós é quem diz: cadê as gotinhas dos meninos? Para eles se acalmarem e se estabilizar. Então, quer dizer, é isso mesmo? A cannabis medicinal, com muito menos efeitos colaterais ou quase nenhum, consegue enfrentar problemas, inclusive de doenças que não têm remédio específico, como, por exemplo, o TEA. Muito bom dia. Bom dia, Letícia. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Agradecer o espaço, porque a comunicação é fundamental para a gente quebrar esses tabus e disseminar a informação correta sobre essa planta, né? E é exatamente isso. As pessoas vêm com preconceito, só que chega num momento onde nenhum outro medicamento age diante daquela condição, daquela patologia. E aí chega a medicina da cannabis e consegue controlar o que nenhum outro medicamento vendido em drogarias, em farmácias consegue. E aí muita gente chama de milagre, né? Mas como a própria Ana Paula diz, que é a mãe do Miguel, que também tem epilepsia e que além do autismo, né, de controlar os efeitos do autismo, também conseguiu controlar a epilepsia. Então, é um medicamento que você toma para uma determinada condição e que consegue ajudar em várias condições, patologias do nosso corpo, né? Por que a cannabis é tão bem aceita pelo organismo ao ponto de, em muito pouco tempo, ela se adaptar exatamente a esse consumo, seja de 2, 3, 4 gotas, porque cada figura é individual, tá? Você vai ter que descobrir a sua dose, vai ter especialistas para lhe ajudar. Mas por que ela é tão bem aceita pelo organismo? Eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas durante anos tentam fazer, porque ao contrário de medicamentos, ela tem quase zero de efeito colateral. Por que isso ocorre? No início, quando eu comecei a falar sobre cannabis, os próprios farmacêuticos, né, eu sou farmacêutica, começaram a rir de mim porque eu falava serve para quê? Eu falava para um número de condições que tem como tratar, e eles falavam que parece remédio de vó. E tem uma explicação, né, porque parece remédio de vó, que você toma um remédio que serve para várias coisas. Cientistas descobriram, né, estudando a cannabis, o sistema endocannabinoide. Ou seja, o nosso próprio corpo produz a nossa própria cannabis, a nossa própria maconha.
E aí existem receptores prontos para receber a cannabis e realizar a sua ação medicinal espalhada em todo o nosso corpo. Então, todos os nossos órgãos existem receptores que estão aptos para receber a medicina da cannabis e realizar a ação medicinal. Então, é justamente todos esses pontos que estão sendo colocados aqui que vão entrar em debate nesse encontro, né? Principalmente a regulamentação, estudos, né, mais extensos também sobre a cannabis e o risco, né, do desvio recreativo, porque eu acho que o grande problema da não regulamentação é realmente confundir ali ou levar para um uso recreativo desenfreado. Então, acho que esse é o grande temor de juristas, de autoridades, de gestores públicos, de ainda não ter uma regulamentação específica. E por isso é tão importante, né, Letícia, deixar claro os pontos que são favoráveis em torno do uso medicinal. Isso, já passou do tempo de achar que a cannabis é só fumada. É uma planta que nos dá um número de diversidade de formas de fazer o uso. Então, existem várias vias de administração no campo farmacêutico e que a gente pode fazer manipulações de produto a partir dessa planta, pensando na condição daquele paciente, qual seria a via de administração melhor naquela situação. É importante a gente falar do canabidiol, né? Porque a gente está falando aqui a cannabis, a maconha. O canabidiol é um dos compostos da planta e ele não causa efeitos psicoativos, ele tem forte potencial terapêutico, então ele é voltado para esse fim. E por isso os efeitos e os benefícios têm sido vistos em pacientes com doenças crônicas, com doenças que realmente não têm ali tratamento com outros medicamentos. E o canabidiol tem surtido um efeito importante. A exemplo do próprio Parkinson. O canabidiol é uma das substâncias mais estudadas da planta, né? Mas são mais de 175 substâncias encontradas. E cada substância vai ter sua ação medicinal. E aí tem o canabidiol, tem o tetraidrocannabinol, que é o THC, que é outra substância estudada. Depende da forma de extração. Se o intuito for extrair aquele medicamento da planta e diluir em óleo, sim. Mas é isso, existem várias formas de administração. A gente consegue fazer uma pomada para alívio de dor e ação local através dessa planta. Dá para se fazer supositório, dá para fazer spray nasal. Então, é isso. Existe um leque de possibilidades de se produzir um produto a partir dessa planta. Mas o canabidiol ele é um dos mais estudados por não causar psicoatividade, né? Agora, Letícia, você para funcionar como a Liamba e para, obviamente, fazer assistência de pessoas que têm filhos com TEA, pessoas que têm filhos com Parkinson ou adultos que sofrem de Parkinson, pessoas que têm aquela síndrome, né, de Crohn, que é o intestino muito sensível, não é? A gente está falando de doenças crônicas, pessoal, que obviamente afeta literalmente a organização da vida dessas pessoas. Pela ausência de uma lei, com a clareza e com a definição do seu trabalho, você precisou recorrer à justiça para que você não seja presa por produzir um remédio à base de cannabis. Esse assunto, que é o aspecto jurídico que mais preocupa, né? Possivelmente até os médicos também, e aquelas pessoas mais simples ou aquelas mais desinformadas que não ouvem agora, é o maior problema no momento. Então, de algum modo, como é que a lei aprovada em Alagoas pode nos ajudar? A associação, que é a Associação Liamba de Plantas Medicinais, né? A gente atua aqui em Maceió. Associações canábicas são um ato de desobediência civil. Então, se o Estado não nos dá o medicamento, a gente se organiza enquanto sociedade para obter o medicamento, né? É complicado falar sobre isso, mas os avanços estão vindo e a ciência acaba nos protegendo diante disso. Mas a comprovação, né? O paciente faz o uso e consegue comprovar que aquele medicamento é eficaz. É isso que gera essa proteção para a atividade da associação. A gente tem que comprovar que o medicamento que o paciente está fazendo uso, ele está tendo resultado. E aí a gente atua diante da sociedade. Mas, no meu caso, eu tive que buscar a justiça, informar um juiz porque eu também sou paciente, então tudo começou quando eu fui atrás da minha medicina, né? E aí eu tive que chegar num juiz e informar que eu estava cometendo um crime, porém,
é a única forma de eu obter o meu medicamento, que de nenhuma forma eu encontraria o medicamento ideal para mim, só que eu tenho capacidade de produzir, né? Então, hoje eu tenho autorização do autocultivo, que é um processo de habeas corpus. Preventivo. Onde eu posso plantar, produzir o meu próprio medicamento, mas eu tenho que comprovar que o meu uso é medicinal, eu tenho que comprovar que eu tenho capacidade de produzir, de plantar. Então, é isso, eu levanto uma documentação que comprova que o meu uso é medicinal e peço autorização para o juiz. E aí o juiz liberou essa autorização e hoje eu posso cultivar de forma legal. A participação, a contribuição do Luiz Mazo, ele que é jornalista e produtor da TV Gazeta, está acompanhando, se interessou pela pauta. Olá, Letícia, muito bom dia. Sem ser invasivo, qual a patologia que o remédio, que o medicamento auxiliou, digamos assim, no controle, no seu caso? No meu caso, é ansiedade. Então, a gente ainda tem essa ideia de que a cannabis só pode ser utilizada em doenças super raras. Mas no meu caso foi a ansiedade. Só que a ansiedade gerava outras patologias no meu corpo, como alopécia, infecção na minha garganta, baixa da minha imunidade. Então eu vivia com muita crise. A ansiedade gerava abaixo da minha imunidade e desenvolvia outras doenças no meu organismo. Então, quando se fala na ansiedade, quem é que não está tendo uma crise de ansiedade hoje em dia? Então, é isso. A cannabis ela não só vem para as doenças super raras, mas também para condições mais simples, vamos dizer assim, como a ansiedade. Esse processo de conseguir autorização para o autocultivo demorou muito? O que você precisou enfrentar e até conseguir essa autorização? Confesso que não demorou muito, né? Um processo de 3 meses para quem tinha que lutar durante 3 anos. Mas como é que foi o fluxo? Você já contou que foi um fluxo indireto. Você precisou fazer sem autorização, né? Buscando ali uma melhora na sua condição clínica, mas depois você procurou a legalização. Você procurou um advogado, foi até um escritório, como é que foi esse fluxo? A cannabis ela é legalizada para uso medicinal desde 2015. Então, eu tive que comprovar que o meu uso é medicinal. Para eu comprovar, eu preciso de um médico que ele prescreva a medicação para mim e que gere um laudo comprovando que eu tive melhoras. Então, eu fui para um médico, tive retorno com esse médico, foi feito um laudo, entrei em contato com advogados. A importância de entrar em contato com advogados que tenham essa especialização, que entenda sobre o direito do autocultivo, porque eles vão saber os caminhos, né, para seguir, e isso encurta o processo para a gente ter essa autorização. Então, eles criam uma peça para apresentar ao juiz, e nessa peça eu tenho que apresentar receita médica, autorização da Anvisa, porque a gente pede a autorização de importação para a Anvisa, que serve como documento, né, se a Anvisa liberou importação, por que eu não posso produzir o meu medicamento em solo nacional. Também tenho que apresentar certificados de curso de cultivo, curso de extração. E agora eles estão pedindo também um laudo técnico quantitativo. A gente faz um cálculo para saber, em cima da receita do paciente, quantas plantas ele precisa para o cultivo em um ano. Então, também tem esse cuidado de limitar ali o cultivo. Exato. Pois e aí, pode falar, pode concluir. Hoje, o meu HC me deu uma autorização de mais de 150 plantas no ano. Mas, para eu chegar nesse número, foi calculado a quantidade de plantas que eu precisaria para cultivar, para produzir o meu medicamento durante um ano. Está atendendo, Letícia? Está lhe atendendo esse limite aí anual? Me atende e na questão de eu conseguir produzir o meu medicamento, que custaria para mim vários R$1.000 para eu fazer uma importação, né? Atualmente a importação ela varia de acordo com o dólar, porque a regulação é dólar. Então a gente está falando de 400, 500 e pessoas que conseguem uma medicação que vem do Canadá a R$600. Essa luta da produção do óleo a partir da cannabis, que é o que tem mais aceitação, ela enfrenta também a grande indústria farmacêutica que não quer, obviamente, um remédio que evite questões de efeitos colaterais ou que principalmente vá de encontro aos grandes remédios caríssimos passados
por uma parcela importante dos médicos aqui de modo geral. Você se interessou pelo tema? Você pode participar do seminário que acontece no dia 13 de forma gratuita. A sua inscrição pode ser feita pelo www.even3.com.br e aí você procura lá, Segundo Seminário Alagoano de Cannabis Medicinal. Vai ser no dia 13, vai ter uma mesa redonda lá com a participação de muita gente importante, o desembargador Tutimé Zairan, vai estar também o Roberto Moura, o Lobão, a Jaila, é isso? Jaila Nascimento, a Érica Nicásio, o Daniel Alcoforado, que é um defensor público, e o presidente do Conselho Regional de Farmácia, o Daniel Fortes, vai estar presente também nesse evento, tá? Quer mais informação? Você também pode procurar a Liamba, liamba.ong@gmail.com, ou o telefone da Liamba tem o código 12 99681 1389 99681 1389. A gente vai continuar divulgando o seminário aqui nos demais dias. Queria agradecer a você, Letícia, mais uma vez comparecer ao nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, e fica aí, é um evento gratuito, aberto para a população. Eu acho que a importância da população estar presente para exatamente essas autoridades começarem a ver que mais e mais pessoas estão interessadas nessa medicina, e para que o governador nos olhe e regulamente uma lei que já existe, né, e já foi aprovada. É isso, tá aí a mensagem. Você que pegou essa entrevista já no finalzinho, o recorte fica lá no YouTube, tá? No canal Mix Master FM, então você tem como acompanhar esse bate-papo aqui com a Letícia Ravelli na íntegra pelo YouTube. Letícia, obrigada, até uma próxima. Agora 7 horas e 3 minutos, vamos fazer um rápido intervalo, hora de falar de